Olá a todos, este é o canal Revelar e, como de costume, nós temos muitos temas para tratar em um vídeo só. Nós vamos falar sobre estes carros aí que a Ford está inventando, que podem voltar para a fábrica sozinhos, caso não haja pagamento. Vamos falar mais uma vez sobre as crateras que surgiram em Goiás, sobre um terremoto novo nas Filipinas e sobre esta questão genômica. Mas antes eu quero mostrar algumas situações aqui para vocês, algumas imagens que tem surgido ao redor do mundo. Isso aqui, pessoal, é do dia 7 de março, o céu de Ankara. Nós temos falado frequentemente que tem surgido aí cada vez mais imagens de céus vermelhos ao redor do mundo, né? Então essa imagem aqui é da capital da Turquia, um país que tem sido atingido agora recentemente por muitos terremotos. Veja só, essa formação nos céus é algo realmente muito diferente, né? Veja até o reflexo da penumbra, né? da nuvem aí nas casas, né? 7 de março agora. Uma imagem interessante aqui também é da Lua na Noruega. Ela criou um tipo de uma auréola, né? Ou várias auréolas no entorno da Lua, parece uma espécie de arco-íris. Esses tipos de sinais, eu não sei se são comuns na Noruega, não me parece, acredito que não. Como nós temos pessoas aqui de vários países do mundo, muito possivelmente alguns noruegueses também acompanhando, eu pergunto a vocês que moram aí se já tinham visto algo semelhante no país, né? Então, se não, é interessante que digam para que a gente saiba que esse é mais um dos fenômenos que tem sido vistos de uma maneira diferente nos céus aí do mundo, né? Agora, esse aqui com certeza ninguém nunca tinha visto. Uma nuvem em formato de tridente registrada no Oregon, nos Estados Unidos. Isso aqui é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa, né? Pode ser uma grande coincidência, como pode ser algo metafísico aí não explicável. No mínimo, é uma curiosidade muito interessante, né? As nuvens terem formado justamente um desenho destes, né? Bastante interessante, eu achei. Também agora no dia 7 de março. Aliás, vocês perceberam que essas fotos, por coincidência, são todas do dia 7. Agora, essas nuvens aqui, talvez muitos de vocês já tenham visto, porque ela circulou já na semana anterior, eu acabei demorando um pouco para trazer para vocês, mas eu acredito que alguns não viram. É uma sequência de imagens de nuvens que estão descendo em espiral, inclusive elas lembram aquela cena no curta I, Pat, Goat 2, ou Gemini, na verdade, onde desce uma nuvem em forma de pergaminho se desenrolando e de dentro da nuvem aparece uma mão apontando um dedo. Então, essa formação aqui é muito semelhante com ela. Eu nunca tinha visto algo semelhante a isto, a não ser exclusivamente naquele curta. Eu achei interessante o suficiente para trazer para vocês. Infelizmente eu esqueci de anotar de onde é que foram que surgiram essas nuvens aqui, então eu não saberia dizer. Talvez alguns de vocês que viram sabem dizer de que local, né, são essas fotos. Essa outra imagem aqui também foi registrada na Tailândia, né, no dia 6 de março, um dia antes. Então vocês vejam a concentração de fenômenos diferentes, né, todos eles nessa mesma semana aí, próximo ao dia 7 de março. Formou-se um V nos céus. Isso me faz lembrar a teoria do Sol Negro, que fala que o Sol Negro ele emitiria uma espécie de raio, de 3 raios, né, que surgiriam a partir do centro do mundo, um rumando à direita, logicamente inclinado, outro para a esquerda e outro para cima, batendo na estrela polar. Então eles iriam em forma de V, esses 2 raios à esquerda e à direita. E obviamente que não é disso que se trata, mas me parece algo que pode ter algum tipo de referência com isso, porque ele pode significar algo como que uma reflexão de luz naquilo que alguns chamam de estratosfera, né? Outros chamam de domo, né? A partir do solo, né? Então ela vai, reflete em cima ou reflete de cima para baixo. Não sei explicar que fenômeno é esse, eu só sei que me lembrou este fenômeno, né, do Sol Negro.
Essa imagem aqui, pessoal, eu vou trazer para vocês só por trazer, porque eu acho que isso aqui não tem nada demais, não. Eu achei uma imagem bonita. Eu acho que não tem nada demais, porque esse tipo de situação aqui eu vi bastante na minha infância. Isso aqui é na Itália, é uma formação de pássaros voando. Eu achei interessante trazer para vocês apenas para documentar. Nós temos documentado vários fenômenos envolvendo pássaros, né, com comportamentos diferentes, mas esse voo em grupo não é algo incomum, não é algo que foge da normalidade, né, para que a gente comece a prestar muita atenção. Quando, na minha infância, houve um período em que houve uma grande migração de andorinhas por alguns anos seguidos. Na época houve alguns tipos de fenômenos, né? Em alguns anos houveram essas grandes migrações de andorinhas que forravam toda a fiação de todos os postes da cidade. Eu vivia em uma cidade de interior na época. Eu não tenho bem recordação, mas me parece que isso aconteceu por pelo menos 5 ou 6 anos seguidos. Eu sei que foram alguns anos seguidos em que havia essa grande migração de andorinhas. Depois isso simplesmente cessou. E quando elas vinham para a cidade, elas faziam exatamente isso. Elas voavam em bando, fazendo essas formações, né, bonitas aí no céu. Depois elas pousavam nos fios de eletricidade, né, dos postes da cidade. E também houve um período em que havia uma infestação de besouros, um besouro preto, na cidade. Então, isso eu me recordo que também foram por alguns anos que aconteceu. Então, aquilo forrava, ficava simplesmente preto as ruas do chão de tanto besouro que dava. Não estou exagerando, pessoal. Era uma quantidade muito grande, principalmente no entorno dos postes de iluminação, porque, como todo inseto, ele procura a luz, né? Então, embaixo dos postes, aquilo era preto, mas assim alto de besouro. Era muito besouro. E aí nós éramos, como toda criança, como todo piá bagunceiro, né? Eu era bem pequeno na época. Então a gente pegava aqueles besouros pelo chifre, colocava no cabelo das meninas. Era uma gritaria na época. Era a nossa diversão de piá pequeno. Desculpa aí para as moças que hoje já não são mais tão moças, né, que na época sofreram com a gente. Mas enfim, são coisas que passaram. Agora eu queria trazer para vocês isso aqui, ó. A Ford inventou um sistema para controlar carro em caso de falta de pagamento. Veja a que ponto que está chegando. Eu avisava para vocês que isso aqui viria, mas algo muito pior do que isso pode vir. Mas vamos ver primeiro o que é isso. A Ford ela teria criado um sistema em que funcionaria assim: você vai lá, financia um carro, se você não pagar o financiamento do carro, ele pode, em um primeiro momento, desligar o rádio. Você vai tentar ligar, ele não liga mais. Ele tem um sistema de inteligência artificial, você atrasou uma parcela, o carro não liga mais. Só um exemplo, né? Atrasou 2 ou 3 parcelas, o ar-condicionado não liga mais. Atrasou X outras parcelas, começa a desligar outras funções do carro. E ao final de contas, se não pagar um número X, o carro desliga e fica parado onde ele estiver. E há a possibilidade de o carro se guiar sozinho de volta para a fábrica em algum momento que você estacionar ele e voltar para lá, e aí você não pode mais recuperar porque você não pagou o número X de parcelas. Isso estaria previsto contratualmente. Ora, se isso é possível, e parece que isso vai ser implantado o mais rápido possível, né? Então imagine o que eles podem fazer. Eu não digo uma montadora, estou falando um hacker ou alguém de algum tipo de agência de inteligência ou mesmo de algum tipo de governo. O que eles poderão fazer com um desafeto político que estiver andando dentro de um veículo dirigido por inteligência artificial? Será que esse veículo não pode acabar sofrendo certos acidentes, como aviões andaram sofrendo acidentes aí nos últimos anos, inclusive no Brasil, levando a pessoas aí que estavam atrapalhando um determinado poder a simplesmente encerrar a sua vida ali mesmo? Muitos de nós não andam de avião, né? E outros, mas todo mundo acaba andando vez ou outra de carro, se não sempre. E aí você imagine isso, né, nas mãos aí de pessoas inescrupulosas no futuro. Bom, vamos adiante. Falar das crateras.
Eu já tratei aqui com vocês a respeito das crateras lá em Vila Procópio, em Goiás. A princípio eu até achava que isso era em Minas Gerais, depois mandaram aqui pra gente dizendo, não, isso aqui foi em Goiás. Nós mostramos aí em vídeo passado, se você procurar aqui você acha fácil, de um trator que foi engolido por um desses buracos, uma dessas crateras que surgiu, né? Só que agora uma pesquisadora que conhece bem esse tipo de fenômeno na área diz que esses buracos têm até um nome, são chamados de dolinas, e elas são até relativamente frequentes em determinada região de Goiás, segundo uma professora aqui da Universidade Federal de Goiás. E ela diz o seguinte, que abaixo dessas crateras há crateras ainda maiores, gigantescas, né? Como ela diz assim, as crateras têm algo a ver com o tipo de rocha da região. É aquele velho ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que nesse caso elas furam por baixo, e uma parte que não é visível. As rochas carbonáticas são solúveis em água, então quando esse material rochoso vai se dissolvendo, o solo que está por cima não tem sustentação, desce e colapsa. Então ela está dizendo que esse buraquinho na superfície é uma indicação de que existe embaixo um processo natural que não tem como reverter, que seria um buraco ainda maior. Então você imagine, tem um baita buraco aqui, aí o que vai acontecer? Primeiro vai cair um pedaço, depois outro, até que o buraco todo colapse. Então isso que a gente está vendo, segundo o que eu entendi aqui, seria apenas as primeiras frações de colapso de algo muito maior. Então você imagine estando aí, né, num local desse. Agora, uma coisa que eles não falam aqui, e que eu vou colocar como parte daquela teoria que eu venho trazendo aqui para vocês, a respeito do dia do reinício da história, é que esse material que foi depositado aí, que só agora está começando a apresentar essas rachaduras, foi depositado durante um tipo de dilúvio, porque senão isso aí já teria aberto há muito mais tempo. Então houve um momento em que ele foi sedimentado, era um material que não era da região, ele foi trazido de outra região, e aí agora com o tempo, com as águas subterrâneas, ele vai abrindo. Então essa é a explicação dela, mas eu penso que isso só se formou por conta de um revolver de terras e águas que aconteceu no passado, algo muito semelhante ao que a gente pode viver aí num futuro bem próximo, né, por conta da inversão. E por falar em inversão, mais um terremoto, dessa vez nas Filipinas. As Filipinas já é uma região, um país, né, que já enfrenta terremotos frequentemente, não é nenhuma novidade, mas eu trouxe isso aqui só para deixar em registro que mais um terremoto atingiu aquela região. E não são terremotos pequenos, né? São tremores de magnitude 5.6, 6 no caso, o que é bastante próximo aí daqueles grandes terremotos que a gente vê. E para finalizar, já está ficando muito grande o vídeo, eu acabo concentrando muitas informações de um vídeo só, porque tem muita coisa que eu queria trazer para vocês e acabo tendo de resumir, né, porque tem surgido cada vez mais assuntos. Agora estão abrindo o jogo a respeito daquilo que eu vinha dizendo para vocês. Eu ainda quero trazer, eu não tenho uma confirmação bem exata disso, mas eu ainda quero trazer algo que eu estou, que inclusive alguém me enviou, né, de que já há essa formação de uma terceira hélice, como eu venho falando para vocês lá na comunidade fechada. Nós sabemos que nós temos duas hélices de DNA, mas parece que já há uma espécie de formação de uma terceira hélice através da manipulação genética. Então aqui eles estão defendendo agora as terapias genéticas para a agricultura, para os animais e para a transformação do próprio ser humano. Então eles chamam aqui de o avanço científico dos sistemas de edição de genomas CRISPR é o maior avanço do século, né? E realmente isso aí veio para modificar totalmente tudo. Na minha opinião, aqueles que se deixarem modificar geneticamente deixarão de ser humanos, e isso tem muito a ver com aquilo que se encontra lá no livro das Revelações, né? Das pessoas que em um determinado momento não vão poder mais comprar e nem vender se não se submeterem a essas edições aqui. Para mim é isso. Isso aí está se tornando cada vez mais comum, defensável agora até publicamente. Eles não têm mais tido nenhum tipo de pudor em falar a respeito disso,
porque eles têm sentido que uma grande quantidade de pessoas vai se submeter. Muitos já se submeteram sem saber, né, a certos procedimentos. Outros sabendo, mas agora, a partir do que já se passou, né, quando passou um boi, passa uma boiada, vão começar a vir com coisas bem mais intensas, digamos assim. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu não posso falar muito a respeito desse assunto, mas quem ouviu acho que já entendeu. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.